Olá, eu sou o professor Marajá, sou mestre e doutor em Geografia com ênfase em Geopolítica e pós-doutor em Direitos Humanos. A nossa disciplina é Políticas Educacionais. O tema da aula de hoje são as políticas educacionais como campo do saber, construindo conceitos. Esse bloco será dividido em 4 temas-chave. O primeiro tema, o que é política. O segundo tema, a Constituição do Estado. O terceiro tema, a democracia e a cidadania enquanto dois lados da mesma moeda. E, por fim, o quarto tema, as políticas públicas e a política educacional. Nós vamos falar na nossa aula de hoje sobre cidadania e democracia, os dois lados da mesma moeda. Há uma divergência entre os filósofos gregos, enquanto, para Péricles, a democracia acontece como o governo de todos para todos. Platão infere que, mesmo sendo irmãos, cada um possui uma função diferenciada na sociedade, e deste modo nem todos podem gozar dos mesmos privilégios e das mesmas condições de vida. Na fala de Platão, fica evidente que existe uma classe que se constitui superior às outras, enquanto que, no dizer de Péricles, todos os atenienses são iguais. E é fato, quando lemos a República de Platão, ele fala das 3 almas, né? As pessoas que têm a alma racional, a alma irascível e a alma concupiscível. Para Platão, quem tinha a alma racional eram os filósofos. E ele, como filósofo, nascido de Atenas, era cidadão ateniense, ele sempre defendia, então, que os atenienses e seus filósofos fossem os governantes. Naturalmente que ele se beneficia com esse pensamento, nada mais justo, digamos assim, do ponto de vista do pensamento dele próprio, altruísta, talvez. Existe uma segunda alma que, de acordo com Platão, é uma alma irascível, cuja principal virtude era a coragem. Então ele dizia, olha, para quem tem esse tipo de alma, não é dado a ele o dom de governar. Entretanto, ele tem uma grande vantagem. Ele consegue ser um excelente defensor, um excelente militar. Claro que quando ele faz essa alusão, podemos observar uma certa rivalidade com Esparta, a cidade dos guerreiros gregos. Então, são bons? São. Só que para fazer guerra ou para defender das guerras, para defender a sociedade das ameaças estrangeiras. Mas para governar, não. Para governar os filósofos, aqueles que têm alma racional, esses são os melhores. E por fim, a terceira alma que Platão trabalha é a alma concupiscível. É aquele que trabalha e paga imposto. É aquele que tem como principal virtude o trabalho. E que não se importa com muita coisa, né? Tá tudo bom. Serve assim, tá ótimo, tá tudo muito bem. É o padrão que, segundo Platão, grosso modo, seria a alma concupiscível. Né? Para que ele serve? Serve para trabalhar e pagar impostos. Então, de acordo com Platão, esses tipos de almas definem aqueles que governam e aqueles que são governados. Então, é interessante perceber como é que Péricles vai pensar um pouco diferente de Platão com relação a essa discussão de igualdade social. Bom, por volta do século V a.C., Atenas, uma das inúmeras cidades-estados gregas, adotou como forma de governo a democratia. Essa palavra é a justa posição de duas outras, que é a palavra demos, que significa povo, daí a origem de estudos demográficos serem estudos populacionais, né, o censo, e daí por diante, e kratos, né, a palavra governar ou poder. Então, quando a gente fala de demos, povo, com kratos, governar o poder, então, democracia significa governo do povo, ou poder do povo, o governo que emana do povo, pelo povo e para o povo. Então, essa é a essência do termo democracia. No entanto, faz-se necessário esclarecer que nem todo o povo ateniense podia participar do governo, pois nem todos eram considerados cidadãos com iguais direitos e deveres. Praticamente no mesmo período surge em Roma a chamada Rex Pública, ou seja, Rex, traduzindo coisa,
e pública, o que é de todos. Então, coisa do povo, o negócio do povo. Então, a democracia grega estava para a Grécia como que a república para Roma, em Roma. Como na Grécia, essa forma de governo, apesar de ter espaço para as pessoas de classes menos favorecidas, não permitia a participação das mulheres, dos servos e dos escravos, pois estes também não eram considerados cidadãos, sendo reservado, portanto, a participação apenas dos chamados homens livres. E é interessante que na Grécia essas regras eram muito claras. Então, para quem que era a cidadania? Apenas para os homens livres. Para quem que era a cidadania em Roma? Apenas para aqueles que assim podiam fazer. E não é à toa que Roma sempre foi pensada para patrícios, nascidos na pátria original, pessoas com status social diferenciado em relação ao restante, que eram os plebeus, dos quais se destacam, inclusive, servos e escravos. E havia, inclusive, dois ordenamentos jurídicos, né? O jus civile ou quiritium, que era para patrícios, e o jus gentium, para os plebeus, especialmente no período do Império Romano, quando vários outros povos estrangeiros foram dominados, então se cria direitos mais restritos e mais limitados para essas gentes, para esses povos. Por isso que o direito de todas as gentes, de todos os povos, é o jus gentium, ou direito dos gentios, que é a base do direito internacional usado até hoje no mundo todo. Esse modelo era o de uma democracia direta, pois todos os homens livres podiam participar. Com o passar do tempo, no entanto, ficou difícil a participação de todos os homens livres na Assembleia, visto que os estados, na época chamado de reinados, passam a incorporar vários territórios. E o fato de que, se na época clássica os homens ficavam livres, pois atividades eram feitas pelos servos, escravos e mulheres, agora os homens estão envolvidos com o comércio e com outras atividades. Ou seja, então, para gregos e romanos, esses homens livres exerciam plenamente a política, só que com agora o crescimento, a expansão, principalmente do Império Romano, essa possibilidade de participar ativamente nas assembleias fica difícil de ser feita. Enquanto escravos, mulheres e servos cuidavam de todas as coisas, para esses homens livres pensarem as regras, as leis e a ciência, agora isso já não era mais possível. E é importante lembrar que na Grécia Antiga, mais especificamente, nós tínhamos dois grandes espaços privilegiados do debate. A Ágora, né, que eram as praças públicas, onde o povo se reunia para discutir as leis, fazer as chamadas assembleias, e todo cidadão livre, com plenos direitos, com maioridade, tinha o direito de voz e voto, podiam discutir tudo isso plenamente. Né? E o outro espaço público era a Acrópole, que era onde se reuniam os grandes pensadores. A principal Acrópole era o Párteno, em Atenas. E, num período em que os homens livres tinham esse tempo, isso era muito fácil de ser feito. Mas quando a gente já pensa lá no Império Romano, era mais difícil, porque os povos dominados precisam ser julgados agora, né, por patrícios romanos, por homens livres. Então essa discussão ela acaba ficando mais restrita. Esses fatores são determinantes para a construção de uma democracia representativa, ou seja, ela deixa de ser direta, ou seja, exercida diretamente pelo povo, para ser exercida pelos representantes dessas pessoas que não tem como estar lá o tempo todo. Então, portanto, é desse governo exercido na cidade que deriva o termo cidadão. Com a palavra cidadão do latim civitas, que significa da cidade, ele indicava o indivíduo que podia participar da república e democracia e os direitos que esse possuía, a cidadania, que é o modelo que nós usamos. Ou seja, a nossa impossibilidade de estar o dia todo no parlamento, todos os dias, discutindo onde serão investidos os recursos, quais são as regras e leis, então nós exercemos nossos representantes para que esses, nos representando, né, definam regras segundo aquele pensamento, né, que é comum a cada um de nós, né, de acordo com as nossas preferências e convicções. A democracia não é um mero conceito político abstrato e estático, mas é um processo de afirmação do povo e garantia dos direitos fundamentais de que o povo vai conquistando no correr da história. Cidadania não é simplesmente a conquista de direitos sociais, os quais, segundo a Constituição brasileira, são educação,
saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, entre outros. É isso e muito mais, pois se trata de um exercício pleno, equilibrado e harmonioso entre direitos e deveres que cada cidadão deve alcançar. A cidadania é exercida quando, ao tomar consciência de tudo e de todos, é que se usufrui desses direitos sociais e que se impõe, portanto, sobre todos os deveres que devem ser seguidos por todos, sem que haja coação para tal. Temos aí o pleno exercício da cidadania. Assim, toda vez que uma pessoa danifica um bem público e diz, isso não é meu, na realidade, temos diante de nós um sujeito inconsciente e incapaz para o exercício da cidadania. Talvez por falta de consciência crítica e percepção de que todo bem público é de todos. A plena conquista da cidadania acontece à medida que o povo se articula, participa e exige seus direitos. E essas exigências serão cada vez mais atendidas quanto maior for o grau de consciência do que é realmente a democracia. Mas atenção, ter direitos conquistados não significa que os mesmos sejam sempre respeitados. É preciso sempre preocupar para que as leis não retroajam, não voltem atrás. É papel do cidadão exigir que a lei se efetive e que a cidadania aconteça como prática social, e um dos grandes promotores da cidadania deve ser o Estado como provedor do chamado bem-estar social. Como dizia o povo antigo, papel não faz alusão àquilo que deve ser feito. Ele simplesmente recebe aquilo que está escrito no papel, uma coisa. Não é porque está escrito ele se realiza desde já. É preciso atuação social, atuação do Estado, para fazer com que aquele papel, escrito ali, o preto no branco, ele consiga se tornar uma realidade. Então, se nós temos uma luta para alcançar direitos, é preciso lutar para não perdê-los, e mais ainda, vigiar e cuidar para que tudo aquilo que foi alcançado seja efetivamente cumprido e realizado. Finalizamos aqui o nosso terceiro bloco. Releia o texto e faça os exercícios. Bons estudos!